Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na 8ª do Natal e celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Muito cedo, porque ainda ontem estávamos celebrando o menino Jesus. Como essas crianças crescem rápido, né? Já está com 12 anos nesse evangelho que acabamos de ouvir. É assim, criança cresce. Mas é isso. E é para isso que Deus quis ser família. Para que as nossas crianças crescessem bem, saudáveis, diante de Deus, diante dos homens, em sabedoria, estatura e graça. Esse é o mistério da família. Veja que do ponto de vista natural, biológico, físico mesmo, é assim, né? Dos primatas, dos grandes primatas, nós somos a espécie que mais depende por mais tempo do cuidado dos pais, ou da mãe. E é um cuidado que, para nós, no caso dos humanos, vai para além do físico, né? Porque há um cuidado psíquico, há um cuidado que é psicológico, que começa desde o ventre. Já está recebendo informações, já está, né, nas sensações, nos aprendizados. E depois isso vai pela vida fora. Mas é mais, né, porque é psicológico, mas é espiritual. E isso nos distingue completamente dos animais. Nenhum animal tem família, né? Isso é uma bobagem. A gente tem essa tendência de tornar humano o que não é, né? Nós jogamos
antropomorficamente, né, para as coisas a nossa imagem e semelhança. Nenhum bicho tem família. Ai, a família do cachorrinho. Olha o macaquinho com a família dele. Não existe. Não existe. Só o ser humano só o ser humano tem família. O macaquinho, o cachorrinho, ele cuida instintivamente por um tempo da cria. Depois ele se desprende da cria. Ele se desapega da cria. E, inclusive, vocês sabem as consequências disso, né? Tem que expulsar, sair de perto, porque depois o macho não distingue quem é mãe, quem é irmã, quem é prima. Estamos aí, meus filhos. Não tem família. Bichinho não tem família. Por que que Deus imprimiu na nossa natureza, no nosso biológico, no nosso psíquico, mais do que isso, no nosso espiritual, está impresso essa marca chamada família. Porque é na família que nós nos espelhamos em Deus. É na família que nós experimentamos de maneira profunda, biológica, psíquica e espiritual quem é Deus. Nós não estamos nesta noite aqui para imitar a família de Nazaré, não. A família de Nazaré imitou Deus. A família de Nazaré é a depositária, por excelência, das graças e virtudes do céu. Compreende isso? Não é a família de Nazaré que é a família. É Deus que é família. E Deus, por ser família, nos faz ser como Ele. Como Deus é, nós somos convidados a ser família. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Desde toda a eternidade o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. De tal sorte que nunca houve um tempo em que o Pai não fosse pai do Filho e o Filho não fosse filho do Pai. E nunca houve possibilidade de tempo em que eles não se amassem e, amando-se, fossem, no amor, uma só divindade, um só Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Uma família. Como é que nós seremos semelhantes a Deus? Sendo família. Veja, é isso que está impresso. É isso que está no DNA da família. A família é semelhante ao que Deus é. A família é chamada a viver essa interpenetração de amor. Aquilo que em grego se chama pericorese. E nós só treinamos, vivemos, vivenciamos, experimentamos essa comunhão de amor quando o lastro sai do físico, sai do biológico e vai para o psíquico. Sai do psíquico, sai do comportamental e vai para o espiritual. E aí nós somos, como diz a primeira leitura e o Salmo, uma árvore frondosa, onde todos podem vir repousar. Qual é o drama em que a nossa sociedade está colocada? Qual é o impasse que o nosso tempo está posto, está colocado? Nós desaprendemos a ser família. Nós estamos desaprendendo. Se é que houve um tempo que a gente aprendeu mesmo de verdade. Mas agora está demais. Qual é a grande questão? Qual é o grande drama? É que se a família é o lugar da experiência profunda de Deus, da experiência profunda do amor, se eu destruo a família, se eu arrebento a família, eu arrebento o experimento do amor, o primeiro, o mais fundamental experimento do amor. E aí nós vivemos, então, num mundo, numa sociedade em que as pessoas desaprenderam a amar. Numa sociedade onde os filhos desaprenderam o que significa doação, porque amor é doação. Amor é sacrifício. Nós vivemos numa sociedade em que, desde a mais tenra idade, nós estamos vendo crianças perdidas. Crianças que não têm referenciais. Crianças se cortando, se mutilando. Crianças com 10, 12 anos, à base de remédios de tarja preta fortíssimos.
fazendo terapia para tentar sobreviver. Quando nós deveríamos criar os nossos filhos para eles serem de tal modo independentes, de tal modo bem resolvidos, que eles sejam assim, como o menino Deus, que com 12 anos de idade está decidindo, criando asinha, danadinha aqui, né? Criando asinhas e decidindo, por conta própria, cuidar das coisas do Pai que está nos céus. Nós estamos assistindo uma sociedade que quer criar filho para ser empresário, para ser bem-sucedido. E para isso, sabe o que eles fazem? Eles fazem assim: meu filho não vai passar por nada do que eu passei. Pois você só é o que você é porque você passou pelo que você passou. Poupando o seu filho de viver a vida, de pisar o chão da história, você está criando um fracassado, um fraco. Você está criando uma pessoa completamente despersonalizada, fragilizada. Nós estamos vivendo uma crise de seres humanos. A primeira crise está na primeira leitura. Nós deveríamos criar filhos homens, por exemplo, para serem pais. E filhas mulheres para serem mães. Essa é a vocação de todo ser humano. A feminilidade e a masculinidade são serviços. Não são status genéticos. São mais do que isso. São impressões digitais de Deus para que você possa servir segundo o seu gênero. Servir como homem, servir como mulher, servir como pai, servir como mãe. E se você fizer isso bem feito, o seu filho será feliz. O que é um pai? O que é um homem? O que é o masculino? O que é a paternidade? A primeira leitura diz, é aquele que é o cabeça. É aquele que dá a cara a bater para defender sua família, como São José, o pai e o protetor da Sagrada Família de Nazaré. Quando eu digo isso, chore, feminista, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo que São José era mais importante do que Maria, que ele era mais importante, porque não era mais importante do que Jesus. Jesus é Deus, Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, os dois são maiores do que ele, no entanto, Deus o chamou para ser cabeça da Sagrada Família. Ele é o pai, ele é o protetor da Sagrada Família de Nazaré. De Nossa Senhora nós temos cânticos, nós temos palavras, de Jesus o Evangelho inteiro, de São José nenhuma palavra, silêncio absoluto, e no entanto, ele é a cabeça do lar de Nazaré. Um homem que deu a sua vida, que entregou toda a sua história no silêncio para servir. Nós estamos criando meninos, homens mimizentos, fracoides, moles, com medo, amedrontados, covardes. Quando o homem, o seu papel na história, o seu papel na vida, é ser pai, é ser aquele que vai dar a própria cara a bater, é o cabeça, é o protetor, é o guardião da família. E se você faz isso bem feito, ele será um homem feliz, um homem realizado. Ele vai ser um bom profissional, um bom empresário, um bom médico. A profissão que ele escolher, ele será bem realizado, será bem feito. Porque é um homem que está fazendo, é um pai que está fazendo. E ele fará para servir. Ele fará, desempenhará por doação. Pronto para o sacrifício, porque o homem é isso, né? O pai é esse, é aquele que está pronto ao sacrifício, a dar a vida pela família, a morrer, a se anular, a calar pela família. Essa molecada que está aí, esses meninos que estão aí, vão dar a vida pelo Brasil, pela nação, pela família, pelas mulheres, pelas futuras crianças. Nós estamos vendo o fracasso da civilização ocidental. Nós estamos assistindo o ensaio de uma derrocada civilizacional, de civilização. Quando o homem é bem resolvido na sua masculinidade, quando o homem é bem resolvido na sua paternidade, ele serve para alguma coisa.
ele serve a pátria, ele defende a nação, ele defende os interesses do outro, do pobre, do marginalizado, do sofrido. Ele se coloca à mercê de todas as intempéries para proteger o desprotegido. Ele é capaz de formar uma família e de levar esta família até o fim. E não diante da primeira crise. Ai, a crise dos 4 anos. Ai, a crise dos 7 anos. A crise dos 50. Ah, vá se lascar. Frouxo, mole, mimizento, incapacitado por uma sociedade que não ensina o amor, que não ensina a doação, que não ensina, que não aplaude o sacrifício. Veja a gravidade da coisa. São padrões de civilização cristã, judaico-cristã. São padrões, eu vou dizer ainda mais, de civilizações primitivas. Isso está impresso. Você entra numa tribo em que ela está bem resolvida, está lá. Não interessa quem é que vai para a guerra, quem é que faz a comida, quem é que cuida das crianças. O homem é bem resolvido na sua masculinidade, é serviço. É a capacidade de anular-se, de perder para que o outro ganhe, para que o outro seja. E o nome disso é amor, que na civilização cristã, que no cristianismo, ganha status de sacramento. Aquilo que era por natureza nas sociedades primitivas, e a judaica é uma dessas, no cristianismo toma status de sacramento. O sacramento do matrimônio. Ou seja, existe uma graça, porque nós não damos conta disso. Uma crise do feminino. E aí você acha que você matriculando seu filho nessas escolas progressistas, nessas escolas que pregam ideologia de gênero, banheiro multicultural, que você está arrasando, que você está abafando, e aí você está vendo uma civilização sendo carcomida. E tudo isso, muito bem explicado, muito bem escrito, há 50, 70 anos atrás, por gênios, aspas, da escola de Frankfurt, gênios da sociologia, da antropologia, progressista, de cunho marxista, e eles riem da nossa cara, eles dizem que nós não lemos, eles dizem que nós não estudamos, que a gente não está a par. Nós sabemos que trata-se de um plano muito bem orquestrado. E se você não acordar, e se você não tomar pé, são os valores cristãos que estão em jogo. Quando a igreja prega contra esta ideologia nefasta, ela está defendendo aquilo que é bíblico, aquilo que são os fundamentos da nossa civilização cristã. Deus os fez, homem e mulher, Deus os criou, Deus os abençoou e disse, crescei-vos e multiplicai e povoai a terra. E Nossa Senhora e São José cumprem essa missão de maneira extraordinária, por óbvio, no caso deles, mas de tal forma cumprem essa missão que o menino tem 12 anos e o menino está pronto. O menino está pronto. É um menino bem resolvido. É um menino que com 12 anos não tem medo. É um menino que com 12 anos enfrenta doutores da lei, enfrenta escribas. Não tem problema de discutir, mas de discutir com amor, de discutir a palavra de Deus. Você forma uma família, nós formamos uma família para fazer nascer homens e mulheres de Deus. É isso que interessa. É isso que importa. Se você forma um filho, homem, que seja um homem de Deus, você cumpriu sua missão. Se você forma uma mulher para ser uma mulher de Deus, verdadeiramente resolvida com o seu feminino, porque é ela que vai criar. É ela que cria a casa, é ela que põe em ordem tudo. Nós sabemos disso. Quem é doido aqui não saber disso? Que quem governa no dia a dia. Jesus é a imagem do que Nossa Senhora é. Inclusive, no caso dele, biologicamente, psiquicamente. Então, eu não tenho nenhum medo do feminino que há em mim. Que eu sei que eu herdei e conservei de minha mãe. Mas eu estou bem resolvido porque minha mãe é uma mulher bem resolvida.
na feminilidade, na maternidade. É uma mãe que não tem medo de se dar como mãe, de se expor como mãe, de ter sacrificado tantas coisas. E hoje eu olho para a história da minha mãe e falo, puxa vida, quanta coisa que essa mulher sacrificou, que essa mulher não viveu, para que eu pudesse viver, para que eu pudesse hoje estar aqui pregando a vocês o Santo Evangelho. Compreende isso, meu irmão? É para isso que Deus suscita uma família que seja santa, uma família que seja sagrada. Então eu te convido nessa noite, porque cada um de nós, nenhuma família é perfeita. A minha não é e nem a sua. Todas as nossas famílias estão, nesse sentido, em construção. Mas a fórmula está dada. Os padrões foram estabelecidos por aquele que é o criador da família. Tem alguém que criou, inventou esse negócio chamado família. Eu sempre gosto de lembrar que existe, inclusive, o manual de funcionamento da família. Está aqui o manual. Olha aqui, ó. E cada vez que você vem a esta igreja, você escuta como é que funciona. Porque o cara que fez, né? Se ele fez, ele deve saber como é que funciona. Está aqui, ó. Manual de instruções para uso. Para saber como funciona. Deu um treco na minha família, seu padre. Quebrou aqui um negócio. Tem uma coisa que está disfuncional. Tem isso aqui que... Olha aqui, escute aqui. Está aqui a palavra de Deus. O que você deve fazer? O manual de instrução. Sabe qual é o seu problema? Você não obedece. Eu não obedeço. Deus diz, é assim que funciona. É desse jeito. É perdoando. É sendo uma árvore frondosa, onde todos possam se abrigar. Eu disse todos. Todos. Aconteça o que acontecer. Não se exclui de uma família ninguém. Não se odeia ninguém. Não se rompe com ninguém. Uma árvore, ela dá sombra para quem gosta dela e para quem não gosta dela. Ela dá sombra, inclusive, para quem está planejando em derrubá-la. Uma rosa, ela dá perfume a quem ama a rosa e a quem pisa na rosa. Porque é da natureza da rosa dar perfume. É da natureza do cristão. É da natureza da família cristã, dar sombra e abrigo a todos. Ah, mas essa minha filha aqui... Ah, Padre Ubirajara, é que o senhor não conhece aquela minha nora. Padre, a sogra, padre. Pela misericórdia de Deus, seu padre. Não é bem assim do jeito que o senhor está dizendo. Meu irmão, todos debaixo. A mãe, diz o texto, é como uma videira bem fecunda em sua casa. Ela vai dando frutos, né? De graças, de bênçãos. Não tem isso. De eu amo só se... Não, é do jeito que vem. É do jeito que está. Eu amo, é meu filho. Eu amo, é da minha família. Eu amo, é meu agregado. Eu amo, Deus colocou no meu caminho. Porque o cristão é assim, ele vai trazendo, né? Aí, de repente, a funcionária também é da família. Nós somos exagerados, né? O cristão tem isso. Ele vai criando laços. E quando ele acha pouco, ele ainda põe coisas no meio. Então ele cria padrinho, madrinha de consagração. No Nordeste tem madrinha de fogueira. Que você, quando tem São João, você pula a fogueira e fica, se pular de mão dada com o outro, fica com padre e com madre. Sabia disso? Que é para criar família. Porque está pouco aquilo que a gente tem. E assim, a gente vai criando laços. Porque esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da história. Não é ir rompendo com as pessoas, mas é ir criando fundamentos para amar. Que motivo que eu tenho para amar essa pessoa? Praticamente nenhum, mas aí Deus vem com a graça dele e Deus vai dando motivos. É porque é pequeno, é porque caiu, é porque é frágil, é porque está confuso, está vivendo um momento da história que precisa da nossa presença. A gente vai achando motivos para criar família, amém? Fale com Deus agora. Jesus, o menino, se perdeu dos pais. Se perdeu, na realidade, quando foi descoberto, eles compreenderam que ele estava achado, que ele tinha se encontrado. Porque eles fizeram bem a missão. Como é que foi e como é que tem sido a sua missão com os da sua casa? Seu filho, sua filha,
As pessoas que você ama, que são da sua consideração como família. Esse amor tem construído, tem edificado a vida dessas pessoas? Ou tem sido um amor tolo e permissivo? Um amor que não é exigente, um amor que não cobra, um amor que finge que cuida e não cuida de coisa nenhuma. Amor, às vezes, dá dor de cabeça, com certeza. Simeão vai dizer para Nossa Senhora que uma espada iria transpassar o coração dela, por causa daquele menino. Amor dói, amor fere. Quanto tem custado de lágrimas, de sacrifícios, de nulidades muitas vezes, de incompreensão, porque não vão te aplaudir por conta disso. Quanto tem custado para que teu filho crie asas de verdade e possa voar na presença de Deus? Nós criamos filhos para a sociedade, nós criamos filhos para a construção de um Brasil melhor. Como é que tem sido essa construção tão delicada, a construção mais prioritária, a construção mais séria que você pode fazer sobre a face dessa terra é ajudar a construir outro ser humano. Ei, vovô, você tem esta função. Não é porque você criou os filhos que está de braços cruzados e vida que segue, não. Você tem uma missão como avô e como avó. Tio, irmão, primo, sobrinhos, nós temos uma missão. Eu acredito assim, de verdade. Minha mãe fez bem feito. E eu sou muito grato. Então, que bom. Já pensou um filho poder dizer isso? Ela está aqui na missa hoje. Um filho poder dizer isso: mãe, a senhora fez bem feito, eu te louvo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua história. A senhora fez tão bem feito. Me fez para ser pai. Me fez para ser um homem. Me fez para ser uma pessoa que está bem resolvida na sua masculinidade, na sua paternidade. Que Deus me deu a graça e a honra de ser pai de uma família desse tamanho. Olha o tamanho. Olha a quantidade de filhos. Foi bem feito ou não foi bem feito? Foi. É isso. É para isso que você cria um filho. É para isso que Deus te colocou nesta casa, nesta família. Então fale com Deus: Senhor, eu ainda tenho uma grande tarefa pela frente. Principalmente você que vê agora a sua casa, a sua família estendida. E você vê que tem pessoas que ainda não voaram com as próprias asas. Ainda não receberam essa liberdade, não é? Em Deus. Como diz o Evangelho da Missa, a sabedoria, a estatura e a graça. Então ore ao Senhor. Ore a Deus. Peça a Deus: Senhor, me dá o discernimento para ajudar a trabalhar na vida dessa pessoa. Santa Mônica, não tem como não lembrar dela. Orou durante 30 anos pela salvação, pela conversão do filho, Santo Agostinho. Era uma família onde o pai era um pagão e a mãe era uma devota cristã, Mônica. Adivinha para que lado Agostinho pendeu? Para o lado do pai, óbvio. O lado do pecado, o lado da indiferença, o lado de quem não vai à missa, de quem não ora, de quem não tem e não vive as virtudes. É o mais fácil. A porta larga que leva para o mundo. Mas a mãe nunca desistiu. A oração de Santa Mônica era a seguinte: escute, Senhor, eu plantei as sementes. O Senhor sabe com que amor, o Senhor sabe com que fidelidade eu plantei as sementes no coração do meu filho Agostinho. E eu tenho certeza que eu vou colher os frutos de cada lágrima que eu tenho derramado por ele. Essa é a oração de um pai e de uma mãe. Essa é a oração de cada ser humano que recebeu a missão de ajudar a construir outro. E que tem sido ajudado na própria autoconstrução. Vocês têm me ajudado. Eu tenho sido, por incrível que pareça, não diga que não, uma pessoa melhor depois que eu cheguei aqui. Não vai dizer que não. Vocês têm me ajudado a me construir como pessoa. Tem muito ainda, eu sei. Me ajuda mais, caramba. Mas é assim, esse é o dom. Compreende isso?
Nós somos uma família. Um tem corresponsabilidade com o outro. Deus me colocou à frente como pai, e aí o pai é chato mesmo, algumas coisas ele pega no pé, tem dia que o pai está com as braguinhas viradas e fala o que não deve, é pai. Mas você ama do mesmo jeito, amém? Mas você me ajuda, você me pontua onde é que eu preciso crescer, em que eu preciso ser ajudado. Quantas vezes ali, na sala da confissão, no diálogo, você nem sabe o quanto que você está me ensinando. Você veio fazer uma confissão simples, uma confissão normal do dia a dia. Quando você sai, eu suspiro e digo, meu Deus, como eu aprendi aqui nessa confissão. Como eu cresci aqui como ser humano, ouvindo essa pessoa falar, essa pessoa chorar, aqui, porque eu vejo, ali é o lugar das lágrimas, ali é o lugar da verdade, em que meu coração de padre se converte. Você não sabe o quanto você tem me feito crescer como ser humano. Espero também poder, como membro da tua família, que sou agora, como padre desta paróquia, também te ajudar a crescer. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque nós queremos, de verdade, como família do Senhor, crescermos em sabedoria, em estatura e graça. Ajuda-nos, Senhor, que outros possam ser instrumento do meu crescimento e que eu possa ser instrumento do crescimento de tantas pessoas. É o que te peço, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.